Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre os crimes informáticos e suas vítimas, tema do livro cujo autor é meu entrevistado, Dr. Spencer Toft Siddle, doutorando e mestre pela Universidade de São Paulo. E lembrando você de casa que hoje começou a votação do prêmio mais querido. Se você acha que esse programa merece o prêmio, entre no site, vote e concorra a prêmios. Lembrando a você que nós estamos ao vivo e faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site da TV Aberta, que é tvaberta.tv.br. Doutor Spencer, bem-vindo ao programa. Obrigado. Fico satisfeito em recebê-lo e falar um tema de muita atualidade, que é a sua tese de mestrado, crimes informáticos e suas vítimas. Eu vou pedir para o Enéas, dá um close aqui, ó. É um livro da editora Saraiva. E você pega uma coisa bastante interessante, crime informático e suas vítimas, dividindo entre os crimes e as vítimas, o comportamento das vítimas. Então, o que são, para começar, vamos começar a trabalhar hoje, bater um papo aqui, e vamos começar pelo título. Vamos lá. Por que a escolha crime informático e suas vítimas? Bom, primeiro, boa noite, doutor Martim, boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela participação, pela presença, pela companhia. E agradeço muito pelo convite. Nós que sentimos honrados aí. É um prazer a gente poder conversar sobre o livro que a gente lançou aí esse ano. Lançamos ele em março deste ano. E oportunamente, né? Porque o livro coincidiu com a Lei Carolina Dickmann, que depois a gente vai falar no meio do programa. Aí claro. A gente lançou em março e em abril, logo na sequência, um mês depois já veio a Lei Carolina Dickmann, que nós comentamos aí bastante profundamente na obra. Bom, então o tema, né? Porque o nome Crimes Informáticos e Suas Vítimas. Tudo começou na minha vida porque eu sempre fui muito afim da tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia. E durante a minha graduação em Direito, eu fui graduado pela PUC, eu percebia que os professores deixavam, apesar de ser uma coisa cada vez mais recorrente, mais frequente, mais presente na nossa vida, deixavam a tecnologia como exemplos, subexemplos. Os professores deixavam de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Mas há uma explicação a isso, em virtude da idade desses professores. Talvez pela idade. Foram educados talvez em outro mundo que a tecnologia não tinha tanta... Pura verdade. Eu vou até lhe contar, eu sou da PUC também, sim. Eu entrei em 78 na PUC, e a primeira vez que eu ouvi falar em informática, não era uma coisa assim inexistente, sim. Foi o professor André Franco Montoro, naquela palestra inaugural que ele dava, e falou em informática. Eu fiquei pensando aqui, mas o que será isso? E uma coisa tão distante hoje está incorporada no dia a dia da gente. Exatamente. Mas, desculpe. E nesse amor pela tecnologia, eu acabei percebendo que existia um espaço muito grande para o estudo do cruzamento entre o direito e a tecnologia, o direito e a informática. E como a minha grande paixão, talvez a paixão da maior parte dos estudantes de início de graduação, era o direito penal, eu percebi que um atrativo. Eu tinha esses dois pontos que eu gostava, a informática e o direito penal, a minha paixão veio disso, tanto da ciência penal quanto da ciência informática. Daí veio a ideia de começar a estudar os crimes informáticos em si. E assim eu segui a faculdade, os primeiros projetos de lei são antigos, são de 1996. Quando eu assisti aquele filme Super-Homem 2, 1986, eu achei que aquilo deveria ter alguma implicação na nossa vida. O Super-Homem 2, para quem não tem idade, é um filme em que o Super-Homem ele acaba disputando com um supercomputador, ele acaba disputando e isso gerou ali para mim uma obsessão ali pela tecnologia. E nisso, quando terminada a faculdade, e incentivado a continuar os estudos em direito penal, eu acabei tentando e tive a sorte de ter um orientador que foi o professor Sérgio Salomão Shekhara, que me orientou no debate da criminologia do crime informático, né? A explicação de... Ele já teve aqui, professor Shekhara? Já teve aqui. E aí, o início do tema se deu porque eu quis estudar por que um crime informático acontecia, as condições ambientais para ele acontecer, e o título acabou sendo uma parcela disso, a interação entre o ambiente e a vítima do crime informático para a causação do próprio delito. Então,
o título acabou sendo um atrativo para dizer que a vítima do delito informático ela tem uma parcela de responsabilidade na própria vitimização em alguns aspectos. Agora, como decorrência dessa pergunta, é o seguinte, quais seriam os tipos, é muito extenso, quais seriam os tipos penais que cuidam dos crimes informáticos? Quais são, basicamente? Então, a grande divisão é uma divisão classificatória. Existem delitos chamados delitos comuns, são os crimes de execução livre, de meio livre. Como assim? São quaisquer crimes que acontecem no dia a dia, que acabam podendo também acontecer pelo meio informático. Então, seriam duas grandes classificações. A dos crimes comuns, que podem ter a informática como ferramental para serem executados. Eu faço um estelionato... Um estelionato, uma difamação, uma ofensa, uma ameaça que você poderia fazer frente a frente. Você poderia fazer por carta, você poderia fazer por telefone, você também pode fazer pela informática. A informática vira só meio. Vira um meio, um instrumento, uma ferramenta. Entendi. Então, o crime informático, que a gente chama de crime informático impróprio, é o crime comum cometido pelo meio informático. Entendi. E a segunda classificação é dos crimes informáticos próprios. Esses são crimes que só podem acontecer através do meio informático. A disseminação de malware, vírus, cavalo de Troia. Então, isso acaba sendo um tipo penal que o Brasil não tem ainda, mas que seria um tipo penal exclusivamente informático. Aí você teria o spam, o envio de spam, alguns países criminalizam o spam. Você teria as invasões, que a gente chamou de invasão na nossa legislação, invasão informática, que a gente chama de mais tecnicamente de intrusão informática. Isso acabaria servindo também como crime informático. E existem outros delitos que acabam surgindo exclusivamente na rede. Aí você tem os delitos de jogos que só existem na rede, você tem lavagem de dinheiro específica de rede, aí você tem, então, delitos que só podem acontecer na rede, que são os delitos informáticos próprios, propriamente ditos. Agora, dentro dos delitos que acontecem dentro da rede, um que é muito comum, que tem acontecido com muita frequência, ou que a gente escuta mais reclamação, que eu diria são dois crimes comuns. Um é a difamação, a pessoa ser difamada, roubarem conteúdos, exporem conteúdos, enfim, aquela coisa, xingar a pessoa, fazer um que eles chamam fake, né? Fazer um personagem, esse personagem vocalizou. Hoje mesmo recebi uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos de um blog. Esse blog, eu vou comunicar à Secretaria da Justiça, mas esse blog fala mal de todas as mulheres em geral. Deve ser uma pessoa com algum problema que odeia as mulheres. É um tipo misógino aí que odeia a mulher e ataca as mulheres, né? É uma cyberobsessão focada num cyberódio. Só usa o meio eletrônico para cometer. Isso. Como tem, por exemplo, nazistas que fazem isso. Mas esse eu acho que é um crime. Outro crime também que a gente vê muito é a pirataria. Eu acho que esse seria o de maior extensão. Não sei, você tem essa avaliação? Hoje, com a sua experiência? Claro. Hoje existem relatórios que têm sido bastante frequentes na rede que avaliam quais são os delitos que mais acontecem. Hoje os delitos, certamente os que mais acontecem na rede são os scams. Os scams são os estelionatos virtuais. Eu diria que eles pegam a maior parte das estatísticas estão dentro dos golpes virtuais. Claro, certamente existe uma grande parcela não denunciada, portanto uma cifra negra de delitos contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Eu acho que esse deve ser o maior, não? Deve ser muito... Bom, é muito frequente, né? É muito simples de se fazer. Agora, por exemplo, o doutor falou do furto de identidade, que a gente só consegue chamar de furto de identidade, que é o uso do fake. Isso acaba tendo cada vez uma repercussão menor, porque os sites de relacionamento, as redes sociais, elas acabam criando mecanismos não penais de resolver questões como essa. Então você tem, por exemplo, no Facebook, você tem lá uma opção, denunciar uma pessoa que está usando o meu nome. Então, hoje você tem alguns mecanismos que são muito mais rápidos que o direito penal para resolver questões como um fake. Mas certamente, após os scans, os delitos patrimoniais informáticos, certamente depois vem a pirataria muito violenta, crime contra a propriedade intelectual. Os delitos contra a honra certamente são muito frequentes, ameaças são muito frequentes, não tenho dúvida disso. E a gente recebeu agora, chegou uma pergunta do nosso amigo, do Jaime, o Jaime do Jardim Bonfiora, sempre participa aqui conosco. Tudo bem, Jaime? E ele fala, parabéns ao programa, sempre trazendo temas bons e atuais. Muito obrigado, Jaime. Obrigado. Por curiosidade, ele faz a pergunta, como o Código Penal americano cuida dos chamados crimes informáticos nos Estados Unidos? Não existe um Código Penal americano. O que os americanos têm a gente chama de Model Penal Code, que é uma criação feita por uma instituição para servir como parâmetro nos Estados Unidos para os estados comporem as suas legislações. Então, nos Estados Unidos, Jaime, né? Jaime. Nos Estados Unidos, Jaime, eles trabalham com legislações específicas em cada estado. Então, existem muitas legislações.
cada estado vai produzir a sua legislação, então você tem legislações diferentes para estados diferentes e eles trabalham com o direito penal máximo, então eles superlegislam na área informática. Você tem desde estados que criminalizam o spam, até estados que criminalizam o scam, até estados que criminalizam o cyberbullying e outros que não criminalizam, que criminalizam o cyberstalking, que seria a perseguição virtual. Então isso varia muito de estado para estado nos Estados Unidos. Posso te dar um exemplo um pouco mais sólido, que seria na Europa. A Europa trabalha com a Convenção de Budapeste, que aí ela trata dos cyberdelitos de forma bastante internacionalizada. Fazendo um gancho na sua pergunta, chegou uma pergunta do Jair Neves. Jair Neves é do bairro de Interlagos. Jair. Jair. E ele pergunta, existe alguma delegacia em São Paulo para atender crimes virtuais? Existe. Hoje a gente tem ali perto da rodoviária do Tietê, você tem uma delegacia especializada, focada no combate a delitos informáticos. Ela foi um pouco esvaziada recentemente. Tá? Hoje o Estado de São Paulo trabalha com delitos informáticos. Alguns delitos informáticos são especializados, como, por exemplo, contra a propriedade intelectual, delitos de ameaça. Eles foram esvaziados das delegacias especializadas, mas o segundo DEIC. E vai tudo para o DEIC agora? Não vai. Os delitos comuns, por exemplo, ameaça, vai para a delegacia comum. Só uns delitos muito específicos, como, por exemplo, os delitos de ódio, os delitos recentes da Carolina Dickmann, esses vão para a especializada. Ainda é meio desorganizado. E pirataria vai para onde? É um crime comum. É um crime vai para o contra a propriedade intelectual. Deveria ir para lá. Deveria ir para lá. Bom, eu vou chamar um intervalo, voltamos já no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, envie sua pergunta pelo site tvaberto.tv.br ou pelo telefone 3877-0078. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Participe do 2º Congresso de Direitos Humanos, no dia 5 de outubro, das 8 às 15 horas. 9 horas, abertura, aula magna, com Dr. Wagner Balera. 10 horas, Estado, ditadura militar, com Dr. Martim de Almeida Sampaio. 11 horas, Poder Econômico, corrupção, com Dr. Roberto Liviano. 12h30, Criminalidade PCC, hegemonia nas prisões e monopólio da violência, com Camila Caldeira Nunes Dias. 13h30, conclusão, com o Dr. Antônio Carlos Malheiros. Local, Teatro Gazeta, Avenida Paulista, número 900. Para participar, doe uma lata ou pacote de leite em pó integral no momento da inscrição. Dúvidas e informações, Praça da Sé 385 Térreo, atendimento, ou pelo site www.oabsp.org.br. Promoção Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Apoio Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Realização OAB São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje falando sobre
crimes informáticos e suas vítimas. E lembrando a você de casa, nós estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. E durante o intervalo chegaram duas novas perguntas aqui e eu vou aproveitar e falar. Uma é a Paula é do bairro da Liberdade. Boa noite, Paula. E ela pergunta, estão usando uma foto minha para fazer perfil falso na internet. Isso é terrível. Isso tem causado muito problema. O que devo fazer? Paula, primeiro, perfil falso, eu vou partir do pressuposto que é um perfil de Facebook. Me parece que hoje em dia é o mecanismo de uso de perfil mais corriqueiro. A primeira coisa que você deve fazer é buscar ali nas denúncias do Facebook, você vai encontrar uma opção, estão utilizando uma foto minha. E você reporta para o Facebook. Lá nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, onde está hospedado o Facebook, eles trabalham com um mecanismo de que quando você denuncia um usuário algumas vezes, isso gera uma implicação a esse usuário. Ele pode ser até banido do Facebook. Aí eles começam a tomar providências nesse sentido. Mais uma vez, mostrando que você é você, obviamente para você é muito mais fácil, você denunciando ao Facebook, o Facebook mesmo vai tomar a providência de retirar a página do perfil falso do ar. Em situação mais extrema, então se você estiver sofrendo algum tipo de constrangimento, se essa pessoa estiver utilizando a tua foto para te difamar, por exemplo, aí a melhor coisa que você pode fazer é buscar ou um advogado especialista nessa área, ou buscar a delegacia de polícia para que seja feita uma perícia na sua máquina, para que seja feito um pedido ao Facebook para que ele verifique a identidade da pessoa que tem produzido esse perfil falso, para a partir daí tomar providências criminais e eventualmente providências cíveis na questão de danos morais eventuais e danos materiais. E chegou uma série de perguntas aqui, está fazendo sucesso aí. Vou começar a Vanessa do bairro da Vila Mariana. Bem-vinda, Vanessa. E ela pergunta, a página do governo foi invadida pelo Anonymous. Isso é crime? Bom, a página do governo foi invadida várias vezes pelo Anonymous. O Anonymous é mestre nisso. O crime é contra a segurança nacional, dependendo do site do governo. Então, você tem a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7120, que prevê circunstâncias em que certos mecanismos de forte implicação à segurança nacional acabam gerando responsabilidade criminal. Então, sim, claro, se isso gerou um prejuízo à segurança nacional, é delito sim. Mas a cyberpichação e essa invasão propriamente dita, só com a Lei Carolina Dickmann começou a tomar algum fôlego. Só que a Lei Carolina Dickmann ainda não prevê especificamente as retiradas do ar das páginas do governo. Então, o raciocínio ainda é pela Lei de Segurança Nacional. Assim como a invasão, a monitoração das contas do ministro da Justiça, da Presidente da República, vice-presidente, é tudo uma questão de Lei de Segurança Nacional. E a Cecília de São José do Rio Preto, a Cecília, nome da minha filha, Cecília. E ela pergunta, já existe alguma condenação por crime cibernético no Brasil, já que a legislação é tão precária? Tem algum exemplo? Obrigado, Cecília. Obrigado, Cecília. Boa noite, obrigado. Eu acabei de chegar de São José do Rio Preto, pode ser que a Cecília seja até a minha aluna, eu tenho uma aluna chamada Cecília, lá de São José, lá da GV de São José do Rio Preto. Nessa Lei Carolina Dickmann, eu não conheço nenhuma condenação transitada em julgado ainda. Né? No direito penal, a gente só vai dizer que existe uma condenação verdadeira quando acabar, transitar em julgado e você tiver esgotado todos os recursos na medida do que o direito penal considera o trânsito em julgado, que aí tem uma certa diferenciação. Eu não conheço nenhuma situação de condenação transitada em julgado. A lei é muito recente, ela entrou em vigor, alguns dizem dia 1º de abril, outros dia 2 de abril, então é muito recente. Ainda não deu tempo de ter uma condenação definitiva nessa área, mas eu posso contar um caso que eu sei que já chegou no meu escritório sobre esse tema, que é o caso de uma ex-namorada que tinha acesso à senha do e-mail do ex-namorado, e aí eles tinham terminado, óbvio, e por ciúme ela continuou monitorando a conta dele. Ela sabia a senha. E aí quando via que ele mandava mensagens para novas pretendentes, ela pegava e mandava uma mensagem fingindo que era o namorado, para que aquela nova pretendente, então se afastasse dele, e ele identificou isso. Isso é um caso bastante próximo da Lei Carolina Dickmann. Não que eu acho que a aplicação seja perfeita, mas é o que eu tenho de mais próximo nesse momento. A gente ainda não está sabendo. E por falar em Carolina Dickmann, tem a Raquel da Moca. Você vê que a gente está espalhado por São Paulo inteiro. Maravilha. Aqui. E ela pergunta o seguinte, o Brasil tem a Lei Carolina Dickmann, que pune crimes virtuais. Mas a Justiça está preparada para fazer essa punição? Carolina, né? Carolina. Não, Raquel. Desculpa, Raquel. A Carolina é a Dickmann. É verdade. Essa é a Raquel. Raquel. A sua pergunta tem uma contradição em termos. Olha só, a lei não pune nada, né? A lei só prevê a punição que tem que ser feita depois pelo magistrado. Então,
se a lei, eu vou dizer para você uma opinião muito sincera, a Lei Carolina Dickmann tem uma aplicabilidade prática muito baixa. A forma como ela foi montada é extremamente insegura para o direito penal. Então, na minha posição pessoal, ela é praticamente inaplicável. Então, inicialmente, a legislação foi feita de modo inaplicável ou de modo de difícil aplicação. Isso sem levar em consideração ela chegar na mão de um magistrado ainda. Então, a aplicação em si, a interpretação da lei em si já é difícil, ela é muito longa, ela tem várias palavras que são difíceis de interpretar, mas uma vez ela chegando na mão de um magistrado, eu acho difícil a aplicação dela, a condenação de alguém pela lei em si, porque a perícia, a demonstração, o indício de materialidade do delito e de autoria do delito é muito difícil de se compor. Então, a lei é ruim e a forma de se conseguir compor a materialidade e a autoria do delito também é difícil, e a lei ainda foi colocada dentro do Juizado Especial Criminal, que faz com que a perícia seja ainda mais complicada. Então, a minha posição os recursos são mais limitados. Mais limitados, a legislação em si, ela exige que a tramitação seja mais rápida. Isso sem levar em consideração, que a gente pode até antecipar imediatamente, que existem vários benefícios penais e várias situações para evitar que uma pessoa que comete o delito informático chegue a ser presa. Então você tem a transação penal, a suspensão condicional do processo, o sursi, as penas alternativas, a obrigação da pena alternativa ser a pena de multa. Então tudo está desenhado para que essa lei não pegue, não. Agora, tem mais uma última pergunta dessa rodada, só para finalizar essa rodada, e a gente vai partir para outro assunto, que é da Mirtes. A Mirtes é de Guarulhos, aqui do lado de São Paulo. E ela ela pergunta o seguinte: com a expansão cada vez maior da informática na vida do cidadão, principalmente através das redes sociais, a médio prazo a privacidade poderá ser uma figura de retórica? Mirtes, de Guarulhos. Eu vim de Guarulhos agora, hein, Mirtes? Eu passei hoje amanhã lá no fórum. Está andando bastante, né? Eu estava um caso que a gente tem lá, na segunda vara criminal. Mirtes, existe um sociólogo que eu usei muito dentro do meu estudo de mestrado, que acabou virando livro, chamado Manuel Castells. Ele é um grande defensor da sociologia da rede, e ele fala assim, de uma forma bastante clara, ele defende há muito tempo a ideia de que não dá para a gente ter simultaneamente segurança e privacidade. Recentemente o Obama falou a mesma coisa. Ele falou: segurança e privacidade não convivem. Se você quer mais segurança, você tem que ter menos privacidade. E a gente tem que trabalhar em cima disso. É uma posição que eu tenho. Me parece que para que a gente consiga ter a segurança que a gente pretende na sociedade, a gente está tendo que abrir mão da nossa privacidade. E na internet é a mesma coisa. Cada vez mais nossa privacidade está sendo restrita. E aí, pensando um pouco em vítima dogmática, que é o tema do livro em si, muitos de nós a nossa geração mais jovem, os nossos filhos, os nossos netos, eles já estão abrindo mão da privacidade deles. Veja, eu cheguei aqui para a entrevista, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar no Facebook: estou aqui, assistam a entrevista. Quer dizer, se alguém tiver uma intenção ruim em relação a mim, uma intenção prejudicial, criminosa, ela sabe onde eu estou, ela pode saber onde eu estou. Eu mesmo abri mão da minha privacidade. Você veja como a privacidade e a segurança acabam sendo se esbarrando. Você abriu mão de coisas pequenas agora, e tem pessoas que se expõem por demais, né? Com certeza. E acabam dando indicações ou ajudando, não diria ajudar, não estou encontrando a palavra correta, mas contribuindo para uma ação criminosa. Exato. Ou seja, se expondo, moças que se expõem por demais à sua intimidade pessoal, através de poses, numa rede que é vista por todo mundo. Certamente. Ou dando indícios de riqueza, viagens maravilhosas, lugares, viagens de barco, avião, primeira classe, aquela coisa que você fica meio espantado com uma pessoa se habilitando num mundo com a criminalidade que existe no nosso mundo, né? Doutor Martim, eu tenho um blog, posso falar do meu blog? Por favor, está aqui para isso mesmo. Eu tenho um blog que eu trato muito sobre o cruzamento entre o direito e a tecnologia. Esse blog é da revista Info, que é uma revista de tecnologia. Como é que a gente faz para acessar? Tem que entrar lá, info.abril.com.br, que é o site da revista Info, e ali você clica em blogs, tem lá a minha cara, você clica ali, você vai ver. O meu blog chama Legal, L-E-G-L, Legal. E nesse blog eu trato muito disso, muito desses cruzamentos do quanto a vítima consegue se autoexpor e contribuir para a própria vitimização, para o próprio cometimento do delito. Recentemente tem um programa de smartphone super popular chamado Tinder. E esse programa foi o alvo do meu último post desse blog. O Tinder é basicamente um programa. Tinder. Eu não conheço. Tinder significa pavio em inglês.
Basicamente é um programa que você usa o seu Facebook para acessar esse programa e você diz assim, estou disposto a conhecer mulheres, homens ou mulheres e homens. Estou em tal região, gostaria de saber se tem um homem ou uma mulher nessa minha área geográfica querendo ser conhecido. Aí você diz, eu gostei desse, eu gostei desse, eu gostei desse. Se essa pessoa que baixou esse programa também gostou de você, ela diz que gostou de você e esse programa identifica que você e essa pessoa se curtiram, se gostaram. E a partir disso abre-se um canal de comunicação entre você e essa pessoa. Olha o tamanho da exposição que você gera em tendo este programa. Você diz, estou sozinho, estou disposto a conhecer pessoas, estou nesse espaço geográfico, esta é a minha cara, porque você mostra, você cruza com as suas fotos do Facebook, e você se coloca numa situação de vitimização violenta. Imagine alguém que cria um perfil falso no Facebook, como agora há pouco foi levantado, coloque fotos falsas e curta todas as pessoas que estão num espaço geográfico. Com intenções... Com a intenção de cometer um delito. Essa pessoa, então, em se colocando na situação de propensão a conhecer novas pessoas, ela pode eventualmente marcar um encontro com uma pessoa. Claro. Ela não sabe a cara dessa pessoa que fez um perfil falso para ingressar. E o pior pode ocorrer. E ele sabe a cara dela. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, tanto faz. Relação heterossexual, homossexual, isso é irrelevante. O que é interessante é que esse é o programa hoje no Brasil que eu vejo de mais sucesso. Ele está tendo uma difusão muito grande. A gente se coloca cada vez mais em risco, cada vez mais abrindo mão de privacidades. Isso pode gerar consequências bastante graves. Não tem dúvida, isso é um comportamento de alto risco. De altíssimo risco. E as pessoas, pela sociabilização, pela situação de serem vistas, de se relacionarem, que é natural do ser humano, elas se colocam numa circunstância de vitimização. Basta que alguém queira utilizar essas informações ou essa circunstância de modo criminoso e você se colocou numa situação de vítima. Muito obrigado pelas informações que você me deu. Agora eu vou cometer Você abriu a porta da casa. Muito obrigado. Deixou de estrancar. Eu vou encerrar esse bloco aqui e já voltamos no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Participe do 2º Congresso de Direitos Humanos, no dia 5 de outubro, das 8 às 15 horas. 9 horas, abertura, aula magna, com Dr. Wagner Balera. 10 horas, Estado, ditadura militar, com Dr. Martim de Almeida Sampaio. 11 horas, Poder Econômico, Corrupção, com Dr. Roberto Liviano. 12h30, Criminalidade PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência, com Camila Caldeira Nunes Dias. 13h30, Conclusão, com Dr. Antônio Carlos Malheiros. Local, Teatro Gazeta, Avenida Paulista, número 900. Para participar, doe uma lata ou pacote de leite em pó integral no momento da inscrição. Dúvidas e informações, Praça da Sé 385 Térreo, atendimento, ou pelo site www.oabsp.org.br. Promoção, Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Apoio, Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Realização, OAB São Paulo. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Estamos de volta a um programa de Direito e Globalização, falando sobre o livro Crimes Informais Suas Vítimas, com o professor Spencer Todd Siddle. E a Ingrid, do Campo Limpo Paulista, ela faz uma pergunta. Ela diz o seguinte: existe um site que as pessoas usam para se vingar após o término do relacionamento.
Eu não ouvi, tinha ouvido falar. Eu acho que eu estou meio defasado da informática. Saiu nessa semana. Posto foto íntimas É. da vida do ex-casal. Neste caso, a justiça não devia obrigar esse site a ser desativado? Eu acho que a princípio não deveria tirar essas fotos íntimas, né? É. Porque termina esse tipo de coisa, né? Bom, Ingrid, eu vi essa semana, saiu na UOL isso, saíram nos jornais, nos principais jornais, essa situação, porque nos Estados Unidos existe, parece, um espaço legislativo para essa situação. Mas veja, que coisa interessante, né? Não é um site não, viu, Ingrid? São muitos sites. Se você colocar X de ex, GF, que é a abreviação de girlfriend, né, namorada, ou ex-BF, boyfriend, você vai encontrar uma quantidade enorme de sites especializados em receber mídia, fotografia ou filme de intimidade, a pessoa em roupas íntimas, em relação sexual, e colocar ali. É super especializado nisso. Uma parte daquelas mídias provavelmente é falsa, mas uma parte provavelmente é verdadeira. Claro. Então, qual é o grande problema? O primeiro problema dessa situação é você ceder essas imagens, né? Você chegar e falar assim, confiar no seu namorado, na sua namorada e falar, ó, aqui está uma foto minha em posição sexual ou em relação sexual, você entregar para essa pessoa essa mídia, sabendo, primeiro, o risco que você corre disso ser divulgado, e segundo, sabendo que as pessoas hoje têm utilizado isso como forma de construção de fama na rede. Hoje existe uma fama virtual, uma fama específica. Então, jogadores de videogame criam famas. Pessoas que ganham mais likes de Facebook ganham famas. Isso é viciante. Pessoas que postam vídeos, esses vídeos são super divulgados, são celebridades instantâneas. E isso é um perigo. Então, o principal problema, isso é vitimodogmática, é em ceder peças de mídia, fotos, seja lá o que for. Ou permitir isso. Ou permitir que a pessoa acesse, ou fotografe, o filme, fotografe. a tua intimidade, sabendo que hoje existe um movimento de celebridade instantânea, existe um movimento de publicação de intimidade ali, é como se isso fosse uma situação de uma pessoa com alguma vantagem sobre outras. Isso acontece muito nos Estados Unidos, isso tem acontecido cada vez mais reiteradamente no Brasil, e tem uma coisa mais interessante, ou mais perigosa. A sexualidade tem tido idade reduzida. Hoje as pessoas entram na sexualidade mais novas. Precocemente. Precocemente. E elas entendem menos o quanto essa exposição vai impactar no futuro delas. Então uma criança de 13, 14, sei lá, um adolescente, 14, 15 anos, que tira uma fotografia, faz um vídeo de cunho sexual, vai para a rede, pode até achar isso imediatamente interessante, mas projeta isso 10 anos na vida dessa pessoa, essa pessoa vai estar, você sabe disso, ela vai estar no mercado de trabalho, e isso dificilmente vai ser retirado do ar. Agora, respondendo à sua questão, se isso não deveria ser retirado do ar, certamente deveria. O que existe é que as constituições federais de alguns países, elas não é que são incompatíveis. Umas são mais e outras são menos liberais. Umas dão mais direitos, como nos Estados Unidos você tem mais direitos de expressão, né? A primeira emenda da Constituição Federal norte-americana garante liberdade de expressão. Então é possível você ter um site antissemita, que critique negros, orientais, brancos, isso é possível, porque é liberdade de expressão. E tem mais um problema, o problema do local da hospedagem. Então o Brasil, por exemplo, identifica um problema desse, eu coloquei uma foto minha, essa foto vai para um desses sites, vamos imaginar que isso esteja hospedado na Letônia, como aconteceu algumas vezes em alguns casos famosos dos brasileiros. Será que a Letônia tem acordo com o Brasil, com a justiça brasileira, para que a justiça mande tirar esse vídeo lá da Letônia? Porque se está hospedado na Letônia, a ordem brasileira tem que ter força lá na Letônia. E até a transmissão. E até chegar lá, o quanto isso foi multiplicado? Como chama aquela moça? Esqueci o nome dela. Aquela que teve o vídeo na Espanha, esqueci o nome dela agora. Daniela Sicarelli. A Daniela Sicarelli, que teve aquele vídeo que todo mundo viu numa intimidade, numa praia, esse vídeo continua disponível. Você tem uma ordem da justiça brasileira, inclusive para tirar o Google do ar. Uma época mandaram tirar o Google do ar por conta dessa... Até a Paris Hilton, aquela milionária. Tem vários vídeos da Paris Hilton na internet. Então, entrou ali para tirar... Como é que você faz para tirar isso? Eu consigo dizer assim, no Brasil o juiz pode mandar tirar. Então, olha, site Terra, site UOL, IG, tire, eles estão obrigados a respeitar a decisão judicial. Mas e se eu precisar que isso seja retirado do ar e a hospedagem está na nuvem, parte nos Estados Unidos, parte no Canadá, parte na Índia, parte na China, como é que eu faço para fazer isso vigorar? E por isso há uma certa lógica no discurso da presidente da República quando diz que é necessário
não só na questão da espionagem, mas também é necessário, na questão da segurança das informações da rede, eventualmente a criação de um direito transnacional de esquecimento. Eu não quero mais que aquela foto que eu tirei quando eu era cabeludo permaneça na rede. Eu posso tirar? Não existe. A França tem um pouco disso, mas não existe, propriamente dito, um direito de esquecimento de mídias. Essa recente um projeto de lei que cria a lógica dos dados na rede, esse projeto de lei quer permitir essa retirada dos dados, mas e o resto? Isso ainda tem um vazio. A gente ainda está engatinhando na questão informática, sabe? E tem a Helenice Bernardes de Castro, de Uberaba, Minas Gerais, está nos assistindo pela internet, Legal. acompanhando pela internet. E ela diz, obrigado Spencer Sido por abrir mão de sua privacidade. Show de aula. Como faço para assistir essa entrevista novamente? Fraterno abraço, Helenice. É só consultar os horários, ela vai ser repetida essa semana. É só procurar um dos horários que haverá o reprise, ou vai na nossa, nós temos uma biblioteca de vídeos, acesse lá no programa de direito, entre na nossa parte TV aberta, acesse lá, você vai encontrar essa entrevista, vai ficar permanentemente no ar, aí não vai ter direito ao esquecimento, nesse caso aqui. Essa vale a pena. Essa vale a pena. Helenice, né? Helenice aproveita se você quiser. Bernardes. Helenice Bernardes, lá de Minas, né? De Minas. Se você tiver interesse, não só você, como qualquer um que estiver assistindo, pode ficar à vontade, o meu Facebook está aberto, pode conversar comigo por lá, pode adicionar. O meu Twitter é @SpencerSido, pode contar comigo por lá. No meu blog existe o canal para você conversar comigo ali, pode contar comigo por lá. Todos os meios sociais de comunicação você pode contar comigo através desses e-mails, desses meios. E-mail, se você quiser trocar e-mail, mandar alguma pergunta, você pode contar comigo também. A gente pode divulgar, se for liberado, a gente fala um pouco mais. Nós chegamos no Mato Grosso do Sul, estamos nos assistindo no Mato Grosso do Sul, é o Ricardo Ananias, de Naviraí, Mato Grosso. Ricardo eu conheço. Conhece? Então ele falou, professor, seu aluno. Ele é meu aluno mesmo. Ele falou, professor, qual a sua opinião acerca da Lei 12.737/12, que consagrou o primeiro delito informático tipificado no Código Penal brasileiro? Estamos diante, só podia ser advogado. É aluno. Aluno. Estamos diante de uma manifestação do direito penal simbólico? Ricardo conversa comigo pelo Facebook, ele escreveu um artigo sobre o tema. Ele é advogado ou ainda é acadêmico? estudante? Estudante. Mas e aí a gente conversa um pouco, vira e mexe ele conversa comigo, viu, Ricardo? Eu lembro de você. Bom, Ricardo, se é um direito penal simbólico, eu queria que não fosse. Eu queria dizer para você que eu sou contra o direito penal simbólico. Eu não gosto de superlegislação de direito penal, pessoalmente. Eu acho que o direito penal ele tem uma função muito subsidiária em relação à sociedade. O direito penal, quando entra na sociedade, entra para quebrar tudo. Então, não me parece que o meio de comunicação, o melhor meio de comunicação com a sociedade seja o direito penal. Ele é o pior meio, né? Quando ele chega quebrando. O direito penal tem que ser a última raça. A né? última raça. Ele quebra, ele cria, ele desconstrói famílias, desconstrói relacionamentos. O direito penal é muito agressivo. Então, eu gostaria que o direito penal fosse utilizado do jeito que a gente aprende nos bancos acadêmicos. A gente sabe que não é assim. Especificamente a Lei Carolina Dickmann, eu não gosto nem de falar Lei Carolina Dickmann, porque, coitada, a Carolina Dickmann é a primeira pessoa que não vai poder usar a lei, né? Porque como a lei penal tem que ser anterior ao delito, no caso dela foi ao contrário, ela não vai nem aproveitar. Ela é vítima 2 vezes. Ela é vítima e ainda colocam o nome dela como se ela fosse aproveitar a lei, e ela não vai aproveitar. Mas, bom, a Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, ela acaba sendo uma lei de muita dificuldade de interpretação. Então, nesse sentido, ela acaba sendo simbólica. Assim. O legislador vai dizer assim, eu fiz uma legislação que combate o delito informático, mas a aplicabilidade é muito reduzida. Ele pergunta se eu acho que ela é... O que mais que ele fala? Professor, qual a sua opinião acerca da Lei 12.737, que consagrou o primeiro delito informático? Delito, ele falou primeiro. Não é o primeiro delito. Essa lei ela trabalha com vários, ela coloca vários delitos ali concentrados na lógica da invasão informática, né? Ela chama de invasão informática. Mas eu não posso dizer que ela é totalmente ruim, sabe, Ricardo? Porque ela pelo menos colocou em debate o fato de que existem novos bens jurídicos, há um novo valor a ser debatido, que é a segurança informática. Nem isso a gente tinha. Já então, é um avanço, né? É um avanço. Então ela é ruim, pessoalmente falando, me parece que ela é ruim. Ela é muito lacunosa. Ela é ruim por uma técnica, por problema de técnica jurídica ou por finalidade, eu quero dizer? Não, ela é ruim por técnica jurídica, essencialmente. Ela parte de pressupostos... aí já não tem jeito. Ela entrega para o legislador, ela entrega para o magistrado múltiplas interpretações. Então, aquela ideia de norma penal em branco, que tem lá uma expressão que pode ser completada,
No 154A, que é o caput da invasão informática, tem lá pelo menos 9 expressões que admitem múltipla interpretação. Então você tem lá vulnerabilidades, o que é? Não sei. Mecanismo de segurança, o que é? Não sei. Você tem invasão, o que é? Não sei. Você tem dispositivo informático, o que é? Não sei. Então essa quantidade de termos que exigem complementação no mesmo tipo penal, vários elementos objetivos lacunosos, fazem com que uma lei penal é um problema de técnica não jurídica. tenha aplicação. Olha, voltando aqui, Helenice Bernardo de Castro, ela perguntou quando ela pode assistir outra vez. A produção me passou. Você pode assistir no canal do YouTube, digita Direito e Globalização e busca o professor Spencer, que vai estar lá. Ou pode assistir o reprise essa semana. O reprise de 1 hora completa vai ser a terça às 19 horas ao vivo hoje, e reprise 2h30 da madrugada e 6h30. E sexta-feira à meia-noite e meia. E de 30 minutos, uma versão resumida, às quintas-feiras às 11 da manhã, sábado às 17h30 e domingo às 22h30. Está aqui a lista completa. Mas voltando... Vou colocar no meu Facebook também, eu coloco um link Eu vou até te presentear já aqui, fica pronto. Aqui. Pronto. Então, aí o pessoal que perdeu, não quer assistir, rever, pegar alguma informação, já pode assistir aí, tem todos os reprises. Deixa comigo. Você me narrava um fato interessante, um especialista, na técnica especialista, foi vítima de uma invasão. Foi. No início dessa semana, na verdade na semana passada, na segunda e na terça-feira eu tive em Corumbá. Então eu tive para chegar até Corumbá, que teve um congresso, o segundo congresso de Corumbá foi lá. Para chegar até lá eu fiz um caminho de avião, São Paulo, Brasília, Campo Grande, Corumbá. Fiz um pinga-pinga aí. Fiz um pinga-pinga e nesse espaço eu fiquei um período de tempo, óbvio, no aeroporto aguardando e utilizei a rede aberta do aeroporto. E nessa situação, apesar de estar usando o meu iPad, eu identifiquei que houve um aproveitamento da minha senha. Alguém descobriu a senha do meu Facebook, que também eu não mudava há mais de 6 meses, o que está errado. Você deve mudar a sua senha mensalmente. Mas você veja como a gente é, né? Por preguiça, por comodismo, por falta de acreditar que seria vítima de um delito. Então eu deixei de mudar essa senha com regularidade. E como eu dei a palestra para pessoas especialistas em segurança de informação, muito provavelmente tenha gerado ali algum tipo de provocação, e a partir disso então eu recebi aí de presente uma pessoa dentro da minha conta do Facebook disparando aí mensagens para pessoas como se fosse eu. Isso é muito desagradável. O que fazer? Primeira coisa, modificar a sua senha com essa lógica de que a sua senha deve ser uma senha longa, deve misturar maiúsculas, minúsculas, símbolos, números, etc., e criar esse hábito de mudar a senha. A princípio tudo foi resolvido. Vamos sempre ficar de olho e cuidado, muito cuidado, para acessar redes sem segurança. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br.
Participe do 2º Congresso de Direitos Humanos, no dia 5 de outubro, das 8 às 15 horas. 9 horas, abertura, aula magna, com Dr. Wagner Balera. 10 horas, Estado, ditadura militar, com Dr. Martim de Almeida Sampaio. 11 horas, Poder Econômico, corrupção, com Dr. Roberto Liviano. 12h30, Criminalidade PCC, hegemonia nas prisões e monopólio da violência, com Camila Caldeira Nunes Dias. 13h30, Conclusão, com Dr. Antônio Carlos Malheiros. Local, Teatro Gazeta, Avenida Paulista, número 900. Para participar, doe uma lata ou pacote de leite em pó integral no momento da inscrição. Dúvidas e informações, Praça da Sé 385 Térreo, atendimento, ou pelo site www.oabsp.org.br. Promoção, Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Apoio, Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Realização, OAB São Paulo. Estamos no 4º e último bloco do programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Spencer Sidon. Que eu estou sem óculos aqui, é difícil, viu? Tá, eu falei o nome é estranho também. O nome é estranho, diferente. Mas é que eu estou sem óculos. E falando sobre o livro dele, uma obra publicada, Crimes Informáticos e Suas Vítimas. Estamos ao vivo, querendo enviar a sua pergunta pelo site tvaberta.tv.br ou pelo telefone 38770078. E eu queria, o seguinte, no seu livro, eu estava examinando, fala sobre riscos. Riscos. Que riscos são esses? São riscos filosóficos, teóricos ou são riscos reais que nós estamos correndo? São riscos reais. E eu queria aproveitar para citar, então, o meu orientador de doutorado, se chama Pier Paolo Cruz Bottini. Ele conhecido advogado. Muito conhecido, é uma mente brilhante no meio jurídico, meu orientador, meu grande amigo, um cara muito admirável. E ele escreveu um texto, que por acaso eu li esse texto ontem, chamado Paradoxo do Risco, que infelizmente eu acabei lendo ele ontem, deveria estar nesse meu livro aí. Ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, nós vivemos num paradoxo de risco no seguinte sentido, bem resumidamente, as tecnologias surgem cada vez mais rápido, a gente quer as tecnologias cada vez mais presentes, porém a gente não tem tempo de entender o risco que elas geram. Quando a gente entende os riscos que elas geram e quer quer assumir esses riscos como sendo um risco que a sociedade deve compreender, as tecnologias já mudaram. Então a gente quer mais tecnologia sem entender risco, mas a gente quer menos risco. Mas para a gente ter menos risco na sociedade, não tem como a gente abrir mão, não tem como ter menos risco se a gente não entender que a cada tecnologia nova que surgem com ela novas inseguranças, e essas novas inseguranças geram novos riscos. Então, paradoxo porque toda nova tecnologia gera um novo risco. A gente não quer mais risco, mas quer mais tecnologia. Nesse sentido, ele é muito inteligente na apresentação desse texto dele. O que eu digo, né, no primeiro capítulo desse livro, e esse é um objetivo bastante Deixa o livro aqui com você, marcado desse livro, sim, do meu livro, é a ideia de que nós estamos numa sociedade de risco real, claro, a gente dirige sofrendo lá nossos riscos, estando em constância de ameaça, de perigo e assim por diante. Mas quando a gente vai pensar na tecnologia, na internet, na informática em si, a gente esquece que isto é um segmento da sociedade. Então a gente vive a nossa vida fora da internet de um jeito e dentro da internet de outro jeito, como se fossem realidades distintas. A gente se sente mais seguro na rede, a gente se sente protegido pela tela, a gente se sente protegido por uma anonimidade. Veja aí a grande repercussão, o grande crescimento que há no tráfico de drogas pela rede. As pessoas acreditam que estão acobertadas pela anonimidade, como se elas estivessem mascaradas. E na realidade não existe, não é assim que funciona. A rede é uma parte, hoje a internet, a rede, a tecnologia, é uma parte da sociedade, assim como a parte que não possui lógicas informáticas. Então se você olha para os dois lados da rua, antes de atravessá-la, você deve levar em consideração, antes de entrar num site, a confiabilidade desse site. Mas não, a gente acha que como o risco é físico no dia a dia e não é físico na informática, a gente deve tratar de formas diferentes, distintas, segmentos diferentes da nossa vida. Mas um dos pontos que a gente levanta é que a sociedade informática é uma sociedade de risco, assim como a sociedade do dia a dia.
Só que tem um problema maior. A sociedade informática é uma sociedade de risco aumentado. Porque se no dia a dia, na rua, você anda e você vê que o carro vem vindo, vai te atropelar, você consegue impedir, você consegue pular, você consegue gritar, você consegue reagir. Na informática você não consegue. Você não sabe de onde vem o ataque. Você, ou a maior parte de nós, que não entende os meandros, os pormenores profundos da tecnologia, a gente não sabe que está prestes a ser atacado. A gente não sabe que a nossa senha está prestes a ser superada por um usuário mal intencionado. A gente olha para uma pessoa na rua que não conhece e a gente não fala com essa pessoa, porque afinal de contas a gente não conhece. Aí você usa um programa no seu smartphone, uma pessoa que você não conhece fala com você, você responde. Quer dizer, na rua você não conversa com estranho, na internet você conversa com estranho. Qual é a diferença? Não há diferença. O que há, e eu garanto para você que há, é que você na internet está sob maior risco. Você pode perder o seu cartão de crédito na rua e quando você vai olhar para a sua carteira, sumiu o seu cartão de crédito. Sumiu meu cartão de crédito, vou tomar providências. Mas o seu cartão de crédito, se você acessar um site inseguro e ele for clonado, eventualmente, você não vai saber se esse cartão de crédito o seu número do cartão de crédito está na mão de uma pessoa com mais intenções. Então, qual é a diferença da sociedade? A sociedade informática tem mais risco, ela gera mais risco. A exposição que você tem andando numa calçada, entrando numa loja, é um X. A exposição que você tem quando você entra num site popular, que muitas, milhões de pessoas no mundo podem entrar, é milhões de vezes X. Então, o grande ponto é, nós temos que compreender a sociedade informática como sendo uma parcela arriscada da nossa vida. A gente tem que entender que nós estamos muito constantemente sujeitos a ataques, sujeitos a interações maliciosas. Isto é fundamental. Partindo desse pressuposto, compreendendo esse pressuposto, cabe a nós, aos legisladores, aos juristas, aos pensadores, entender e conscientizar a população desses riscos. A ideia do Tinder é uma delas. A ideia do Facebook é outra. Então, eu falo sempre nas minhas palestras, uma pessoa te adiciona no Facebook, você não conhece essa pessoa, você aceita ou não aceita? A maior parte das pessoas diz, vou dar uma olhada nas fotos, se for bonito, eu aceito. Bom, isso é absolutamente impossível de se tolerar na sociedade comum. Você não deve aceitar desconhecidos. Você não pode confiar que a imagem que você está vendo através da rede é a imagem da pessoa. Então a rede trabalha com dificuldades que estimulam o uso, como por exemplo, características que estimulam o uso, como por exemplo a anonimidade, ou eu posso entrar em tal site, porque ali ninguém vai saber que eu entrei, mas por outro lado, quando você entra nesse site, a pessoa que vai te atacar também se aproveita do fato de você não enxergar ela para te gerar ali algum tipo de perigo. E os riscos consentidos, eu digo? Ao adicionar uma conta do Google, do Facebook, há riscos? Há muitos riscos. A gente falava no intervalo... A gente concorda lá, vem um texto... Hoje a gente está numa situação, e o professor Ronaldo Lemos ontem colocou isso no Facebook de forma muito inteligente, a gente vive numa situação em que a gente não... E até a gente conversou agora há pouco sobre a diferença de segurança e privacidade. A gente vive numa sociedade informática em que a gente quer tudo gratuitamente sem partir do pressuposto do que a gente está cedendo por isso gratuitamente. Então, por exemplo, quando você assina o contrato da Google, você diz ali, aceito e o que você quer mais é usar o YouTube, por exemplo. Sendo que se você fizesse a leitura desse contrato, que é longuíssimo, salvo engano tem 12 ou 16 páginas, se você fizesse a leitura desse contrato, está escrito ali que o Google passa a ser coproprietário de tudo que você coloca ali, todos os vídeos. E a licença que você cede ao Google, todos os seus e-mails, todos os conteúdos, os documentos, tudo ali faz parte da propriedade do Google porque você assina esse contrato. Eu não estou dizendo para você que esse contrato é válido à luz do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Não é esse o problema. O problema é que você que está assistindo certamente pode pensar, não, mas esse contrato não é válido frente à legislação brasileira. Mas esse não é o problema. Você é uma pessoa diferenciada. Esse é o menor problema. O resto da população, e eu estou chamando de população, todos os usuários de rede do mundo inteiro, não só do Brasil, essas pessoas acabam entrando dentro de Facebook, Twitter, WhatsApp, que hoje está tão na moda, sem verificar que ali tem contratos dizendo que a gente está monitorando você constantemente. A gente não faz a gestão dos riscos dos programas que a gente utiliza. A gente quer mais não pagar o SMS. E em não pagando, a gente permite essa consulta de hábitos. Há profissionais que estão, em verdade, monitorando a gente, conhecendo os nossos hábitos e construindo, entendendo as nossas demandas por consumo. Isso no Facebook.
Ó, a princípio, você faz uma pesquisa no Google, em pouco tempo está lá na lateral do seu Facebook. Ó, você não está procurando um tênis? Pô, acabei de fazer essa pesquisa no Google, como é que é possível saber isso? Há uma monitoração. E essa monitoração é consentida na maior parte das vezes. Ainda que ilegal, ainda que a gente diga que a luz do direito brasileiro ela é ilegal, mesmo assim ela é a prioristicamente consentida. A gente não percebe esse tipo de risco que a gente corre. Sem dúvida, você entra nesses sites, quantas vezes eu vejo propaganda de livro, que é da minha Você área de interesse, que eu sou um voraz comprador de livros. Então, determinados temas, aparece lá, fala, como é que ele... Que gozado, né? Tá aí, eu precisava tanto desse livro, ó. Enfim, sabe meu perfil, né? Exato. Sabe o perfil. Nós estamos nos 2 minutos finais, doutor Spencer, eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Maravilha. Bom, primeiro quero me deixar à disposição de vocês. O meu nome deve estar aqui embaixo, o meu nome, mas de todo modo, Spencer. Fica totalmente à disposição para me adicionar no Facebook. Eu prometo que apesar de falar para você não aceitar pessoas estranhas, como a minha figura é pública e eu me disponho a auxiliar pessoas com interesses na área de segurança informática, de crimes informáticos, eu aceito as pessoas. Pode usar o meu Twitter, o @SpencerSeedle, e pode usar o meu e-mail. Eu não sei se eu posso ceder e-mails. Meu e-mail é spencer@usp.br. Claro que se for uma consultoria, eu vou falar assim, marque uma consulta no escritório. Mas se for uma outra dúvida, eu fico totalmente à disposição. Nas minhas considerações finais, eu queria agradecer muito o convite, Dr. Martim, agradecer muito a oportunidade de divulgar o livro, um livro que já me parece que está acabando aí a primeira edição. Eu fico muito grato com esse E vai para a segunda edição já? Tomara, vamos ver o que a Saraiva fala. Eu fico muito satisfeito com a repercussão, tenho rodado bastante o país falando sobre esse tema. Eu vejo que existe uma demanda muito grande, muito interessante. As pessoas têm muita vontade de aprender sobre esse tema, elas querem saber se elas estão ou não estão em constante risco, elas querem saber como é que funciona a rede e a nossa proposta de vida no mestrado e agora no doutorado também é estudar essa nova parcela da sociedade, é estudar como que os delitos informáticos acontecem, como que funciona esse meio, como é que uma vítima pode auxiliar no cometimento do próprio delito, quais são as implicações, por que a gente se coloca dentro de um delito, quais são as implicações de um delito na nossa vida, e agora que eu fui vítima de um delito, o que vai acontecer comigo na sequência, quais as repercussões dos programas que existem hoje nos smartphones, nos tablets. Então a nossa luta diária, a nossa luta acadêmica é no sentido de criar uma conscientização, uma educação informática, e é por isso que a gente luta tanto tempo. Se você tiver interesse de participar lendo as nossas postagens do blog, o blog está totalmente à disposição, ele é muito livre, ele pensa de um modo muito livre, sem aquela linguagem jurídica obrigatória. Então a gente fala sobre o direito do trabalho, que não é minha área, mas a gente tenta ver as implicações da tecnologia no direito do trabalho, da tecnologia no direito processual. A gente debate, por exemplo, se esse processo virtual, o sistema de peticionamento eletrônico é bom ou não é bom. Tenta debater se as impressoras 3D vão causar, por exemplo, problemas no que se refere a direitos autorais. Então, a tentativa é de transformar um segmento que deveria ser mais presente no direito em uma coisa mais presente. Então, o nosso objetivo é fazer isso, é transformar o estudo da sociedade tecnológica e o estudo do direito em uma coisa que se cruza frequentemente. Então, muito cuidado quando você estiver acessando as suas redes sociais e, no mais das vezes, conte comigo para qualquer coisa que vocês precisem. Eu agradeço novamente o convite, me colocando totalmente à disposição. Doutor Spencer, grato pela sua visita ao nosso programa, foi muito proveitoso, eu agradeço o papo aberto, gostoso, que esclareceu muitas dúvidas dos assinantes e também minhas, que eu também, um conjunto de dúvidas, que hoje recebi uma aula, fiz um curso aqui, eu tive a aula, eu fiz um mini curso, mas aula particular, viu? Você viu? Aula particular. Muito obrigado pela sua presença, repito novamente, as portas estão abertas, gostaria de tê-lo novamente aqui entre nossos convidados para conversar sobre isso. Sucesso na sua carreira profissional aí. E vou lembrar você de casa que está vendo o concurso qual o programa da TV Aberta que é mais querido. Entre no site, responda essa pergunta e concorra a uma série de prêmios. Vou me despedindo por aqui e falando para o Francisco da Lapa, para o Robson de Diadema, para o Maurício do ABC, para o Miguel de Moema, que infelizmente não deu para responder todas as perguntas, mas que fica para uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação de vocês. Ainda tem o Afonso William Ribeiro, que foi seu aluno, estou vendo aqui, foi seu aluno aqui. E vou me despedindo por aqui, aguardando vocês na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado, até lá.